Muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Cheque Mate. Hoje estamos de regresso ao Concelho de Benavente, mais precisamente à freguesia de Samora Correia, que é onde estamos então a gravar este Cheque Mate aqui do Centro Cultural de Samora Correia e fazer referência também a esta exposição acerca do forcado e que está também inserida na Semana Taurina, mas que se vai prolongar até ainda por alguns meses esta exposição. Agradecer também mais uma vez ao nosso painel de convidados, Pedro Pereira do PS, Ricardo Oliveira do PSD e também o Hélio Justino da CDU. Antes de passarmos aos temas que foram enviados previamente e sugeridos pelo nosso painel, vamos começar com o desporto, precisamente para falar acerca de uma petição que foi lançada pelo Grupo Desportivo de Samora Correia, denominada o Samora Também Tem Direito, e pelo menos da última vez que falei com o presidente do Clube, Mário Reis, esta petição já tinha reunidas mais de 250 assinaturas que reclamam no fundo a construção do novo edifício de apoio ao complexo desportivo da Morteira e também algumas obras que são exigidas por parte do clube e que o clube também diz que algumas atividades desportivas já estão a ser, afetadas por falta de algumas infraestruturas. Eu vou começar pelo Hélio Justino. Hélio, bom dia mais uma vez. Relativamente a esta petição emitida, encabeçada pelo Grupo Desportivo de Samora Correia e acerca destas obras, que comentário é que merece? Bom dia, antes de mais, para a Marta, para os colegas de painel, para a equipa, para todo o auditório. Dizer, antes de entrar no tema, que de facto estamos num sítio extraordinário, a Galeria do Centro Cultural de Samora Correia, e deixava assim um convite a todos para virem até ao dia 30 de junho visitar esta exposição corpo a corpo sobre a vida do forcado, uma exposição de fotografia, pintura, escultura e cerâmica, e que de facto tem aqui imagens extraordinárias. Vale a pena vir a Samora Correia visitar de facto este trabalho da equipa da Câmara Municipal, coordenada pelo Joaquim Salvador. Estão assim todos de parabéns, de facto o resultado final foi magnífico. Relativamente à petição do Grupo Desportivo de Samora Correia sobre a construção das infraestruturas de balneários, é um projeto que tem já há algum tempo, é um desejo muito antigo e uma necessidade legítima e efetiva, não é? A Câmara tem essa noção, tem estado a trabalhar no projeto em parceria com as direções, a atual e a anterior, uma vez que o projeto começou ainda na vigência da direção anterior. Existe o valor orçamentado e disponível por parte da Câmara Municipal para avançar com a obra. Neste momento estamos apenas presos por ter o projeto de execução em mãos para poder avançar com o concurso, o que esperemos que aconteça muito em breve. De facto, tem havido alguns atrasos que tiveram a ver com algumas alterações que foi necessário produzir no projeto, até para que os valores finais da obra pudessem encaixar dentro daquilo que a Câmara teria disponibilizado para o efeito, ou seja, um valor na ordem dos 350 mil euros. É um projeto que eu acho que apresenta muita qualidade e que vai de facto dar condições dignas no futuro às cerca de 200 de jovens que praticam o desporto na Morteira. Portanto, é algo que está definido por parte da Câmara, que é uma das obras prioritárias e que vai avançar muito em breve. Esperemos que este ano, com certeza. Relativamente à petição, de facto, a Câmara Municipal de Benavente, e no que respeita ao movimento associativo, tem sempre uma postura de muita proximidade, de acompanhar, de estar ao lado, sobretudo, de facto, de acompanhar as dinâmicas, e felizmente que esta direção do Grupo Desportivo de Samora Correia tem uma linha de atuação muito importante, de se preocupar, de facto, com as infraestruturas existentes naquele estádio, e naturalmente que a Câmara Municipal acompanha essa dinâmica e esses anseios
e, como já demonstrou em muitas outras situações, está ao lado para acompanhar e para concretizar, dentro da medida das possibilidades, como é óbvio, estes projetos da direção do Grupo Desportivo de Samora Correia. Surpreendeu-nos um pouco a petição, a mim pessoalmente fez-me ficar um pouco triste, porque não é pela petição surgir que a Câmara vai fazer ou deixar de fazer, estava definido. Portanto, a petição também não serve de nenhuma forma de pressão, porque ao longo destes 5, 6 meses que estou na Câmara Municipal, tenho, ao pormenor e com honestidade, transmitido à direção do Grupo Desportivo de Samora Correia qual o ponto de situação do projeto. Se a direção desejava muito ter esta infraestrutura o mais rapidamente possível, e eu acredito que deseja muito, não deseja mais, seguramente, que o Presidente da Câmara, o Vereador de Desporto e todo o Executivo da Câmara Municipal. Portanto, fiquei triste com a forma como estas questões são tratadas. Já fizemos questão de transmitir isso ao Grupo Desportivo de Samora Correia, numa reunião que foi solicitada, apresentaram os seus argumentos, transmitiram-nos que a petição surgiu porque havia a necessidade da direção do clube se justificar também perante os associados porque é que a obra ainda nem sequer tinha sido lançada em concurso. Tudo bem, é a justificação do clube. Eu espero que de facto seja uma justificação séria, e acredito que seja, mas não costumamos tratar as coisas assim, e eu enquanto interlocutor, sobretudo eu enquanto interlocutor, e alguém que fala sempre com verdade e que trata as coisas com grande seriedade, portanto não achei que a praça pública, as internets, os meios de comunicação, através da multimédia, sejam a forma de resolver estas questões, porque creio que as coletividades e associações não têm nenhuma razão relativamente àquilo que tem sido a Câmara Municipal de Navente no apoio que lhes presta. Ricardo Oliveira, relativamente a esta questão, a esta petição que foi lançada pelo clube, qual é o comentário que faz? Antes de mais, desejar um bom dia e um bom fim de semana a todos aqueles que nos escutam, todos os ouvintes da Iris FM, em especial aos ouvintes do município de Navente e também a todas as mães do município, uma vez que amanhã que é dia da mãe, é dia da mãe, e nós podemos já hoje fazer esta saudação. Bem, depois deste introito mais romântico, convém agora voltar aqui ao que interessa no debate, para abordar este assunto e em resposta àquilo que foram as declarações do vereador Hélio Justino, abordar o assunto de duas perspectivas. A primeira diz respeito a um problema que existe, um problema antigo e que muitas vezes não é referenciado, mas que é um problema que existe, como já disse, é um problema grave que diz respeito à propriedade dos terrenos onde está instalado o complexo desportivo da Morteira. Portanto, a Câmara Municipal andou anos e anos para resolver a questão da propriedade dos terrenos. Convém dizer às pessoas que os terrenos onde se encontra o complexo desportivo da Morteira ainda não estão averbados em nome da Câmara Municipal, ainda são da Companhia das Lesírias, e aí é que reside o verdadeiro problema da questão. Como é que a Câmara Municipal, uma entidade pública, uma autarquia, consegue justificar a execução de obras em terrenos particulares, em terrenos que não são seus? Há uma justificação de que existe um protocolo, de que existem contas feitas, há dinheiro que está do lado da Companhia das Lesírias, que terá servido em tempo para a compra daqueles terrenos. O que é certo é que eu, há mais de 2 semanas, solicitei ao Sr. Presidente da Câmara cópia desse protocolo entre a Câmara e a Companhia das Lesírias acerca daquele terreno, e essa cópia ainda não me foi enviada.
Portanto, eu ainda desconheço o teor desse protocolo. Aquilo que eu sei, que é a certeza que nós temos, é que o complexo desportivo da Morteira, onde funcionam as atividades do Grupo Desportivo de Samora Correia, foi construído em terrenos que eram e que são da Companhia das Lesírias, e aqui residirá o verdadeiro problema da Câmara Municipal em todo este atraso no projeto. Não será certamente com estes atrasos que o vereador Hélio Justino nos vem aqui dizer, mas residirá mais na questão de não ter a propriedade do terreno devidamente resolvida. E isto é um problema. Então, como é que uma autarquia justifica fazer uma obra num terreno que não é seu? À luz da lei, como é que isto é justificado? Não é. E aqui reside o verdadeiro problema. E o que é que acontece? Continuam a alimentar a esperança às pessoas, às associações, na resolução dos problemas. Este é mais um, com o Grupo Desportivo de Samora Correia, que é há décadas, há anos que é alimentado e depois acaba por não ser resolvido. Até que chegou um ponto que entrou uma nova direção, possivelmente é uma direção com uma nova visão daquilo que deve ser a intervenção de uma direção, de uma associação na vida da associação e na vida da comunidade, e os nossos eleitos da CDU não estavam e não estão habituados a ter do lado de lá alguém que genuinamente reivindique aquilo que são as necessidades para as suas associações, para as suas instituições, neste caso para este clube. E, portanto, quando o vereador Hélio Justino diz que se surpreendeu com a petição, nós temos que dizer que aquela petição, de facto, não é surpresa para ninguém. Aquela petição surge, como eu já disse, porque há uma preocupação com a propriedade dos terrenos, que há uma preocupação com a execução de uma obra que foi prometida em período pré-eleitoral, em período de campanha eleitoral, nas últimas eleições autárquicas. Foi prometida à direção do clube que a obra arrancaria no imediato e neste momento não há condições para a obra avançar. E deixe-me dizer só mais uma coisa. É que essa petição também surge não só pelo não arranque da obra, mas, segundo se lê no texto, porque o Presidente da Câmara, como já nos tem habituado ao longo dos últimos tempos, pura e simplesmente não responde às solicitações para se reunir com as associações e com as pessoas e, portanto, a petição surge porque o Presidente da Câmara Municipal de Navente se furta constantemente ao diálogo e, neste caso, fugia do diálogo com a direção do Grupo Desportivo de Samora Correia há semanas, e é também por causa disso que surge a petição. Portanto, a petição é legítima. A petição é legítima e só surpreende, de facto, quem no fundo possa não estar tão familiarizado com aquilo que são as verdadeiras necessidades do grupo desportivo e com as promessas que efetivamente podem ter sido feitas pelo candidato Carlos Coutinho, que foi candidato à Câmara Municipal e que fez as promessas que fez à direção do clube. Ainda antes de passarmos ao Pedro Pereira, vou pedir ao Hélio Justino para que esclareça esta questão que foi levantada pelo Ricardo, que tem a ver com este assunto da propriedade do terreno e que, enfim, também foi levantada pelo clube, nomeadamente nesta petição, e responder também a esta questão, se há alguma fuga ou diálogo por parte da autarquia em falar com o grupo desportivo. Vou tentar ser o mais breve possível. Portanto, o que o vereador Ricardo Oliveira acabou de dizer, praticamente nada corresponde à verdade, embora seja este o seu entendimento, eu posso dizer que não corresponde. Portanto, não é pelo facto dos terrenos não estarem efetivamente propriedade da Câmara Municipal que a obra não se realiza, não tem nada a ver, até porque, e o Grupo Desportivo de Samora Correia, os 4 representantes do clube que reuniram na passada semana com o Presidente da Câmara e comigo, tiveram a oportunidade de ler o protocolo existente e onde consta claramente que aqueles terrenos servirão um parque desportivo, é esse o objetivo, e que a Câmara estará autorizada a realizar neles todas as obras que entender.
Portanto, autorizada pela Companhia das Lesírias. Portanto, não há aqui nenhuma questão relativamente a quem irá pertencer aqueles terrenos. O que existe neste momento é um desencontro de valores. Porquê? Porque quando foi assinado o protocolo, creio que em 90, a Câmara Municipal de Benavente depositou na conta da Companhia das Lesírias um valor acordado à altura de 26 mil contos. E o restante ficou a aguardar alguns projetos que a Companhia, projetos de urbanização de algumas áreas da Companhia das Lesírias, nomeadamente na Rua Popular, onde estão as oficinas, junto ao Largo do Calvário, também na entrada de Samora Correia, frente ao Belo Jardim. Portanto, chegaram a existir projetos aprovados para urbanizações nesses dois espaços, pelo menos, porque existiam também outras ideias, e a Companhia das Lesírias e a Câmara Municipal de Benavente acordaram, para que não houvesse o despender de mais valores por parte da Câmara, que as áreas de cedência que a lei impõe aos promotores dos loteamentos seriam transferidas para aquela área da Morteira, e assim se resolveria o assunto. Entretanto, as administrações da Companhia foram mudando e nunca se concretizaram aqueles loteamentos que estavam aprovados na Câmara Municipal de Benavente. Daí nunca se fez essa transferência das áreas de cedência. E, portanto, quando a Câmara quis concretizar de outra maneira, então digam lá o que é que falta e nós pagamos o restante, a administração de então surge com valores perfeitamente astronómicos e desadequados, uma vez que desde aquela altura que os terrenos estavam na posse da Câmara Municipal de Benavente. Mas como é que estavam na posse, ao vereador Hélio Estiu? É a Câmara Municipal de Benavente, através do Grupo Desportivo de Samora Correia, que tem usufruído exclusivamente daqueles terrenos. Não há uma escritura pública disso? Há um protocolo em que a posse daqueles terrenos é da Câmara e, consequentemente, do Grupo Desportivo de Samora Correia. Portanto, o facto de ser propriedade da Câmara não quer dizer que não seja a casa do Grupo Desportivo de Samora Correia. De resto, há inúmeras situações no nosso município. O que é certo é que ainda não é há inúmeras propriedade da Câmara. Eu não interrompi, estou a explicar. Há inúmeras situações no nosso município em que, para salvaguarda de eventualmente poder haver numa ou noutra coletividade alguma gestão danosa que possa levar a penhoras, ser a Câmara a manter, obviamente, os terrenos para estarmos salvaguardados desses riscos. No entanto, esses terrenos, as coletividades usufruem deles. A Morteira é a casa do Grupo Desportivo de Samora Correia e ninguém vai tirar esta casa. Falta simplesmente concretizar. Em 2015, 2016, foi formada uma comissão arbitral. A Companhia das Lesírias demorou muito tempo a nomear o seu representante. Neste momento é um processo que está em fase de conclusão e depois o que ditar essa comissão arbitral, as partes hão de cumprir e a questão há de ficar resolvida deste ponto de vista da escritura definitiva. Porque não há nenhum problema em a Câmara fazer ali obra, não há nenhum problema, aquela é a casa do Grupo Desportivo e será no futuro a casa do Grupo Desportivo de Samora Correia. Portanto, em relação a isso não há nenhuma questão. Relativamente ao que o vereador Ricardo Oliveira disse também, de alimentar esperanças, portanto, não é essa a nossa postura, nunca foi, nem nunca será. O que conseguimos concretizar, transmitimos que conseguimos concretizar, e os balneários do Grupo Desportivo de Samora Correia já transmitimos que vamos concretizar. Existe dinheiro no orçamento dos cofres da Câmara para esse efeito, e a resposta à sua questão de alimentar esperanças e adiar e não concretizar a obra, essa resposta o tempo vai trazer, e eu espero que um tempo muito breve irá trazer essa resposta. Relativamente à fuga do diálogo do Presidente, também não me parece que seja. Eu sou vereador do Desporto e, portanto, o interlocutor. Já tive 3 ou 4 reuniões no Estádio da Morteira, estou sempre disponível, tenho respondido aos mails que me são reencaminhados e, portanto, não acho que haja, da parte do Grupo Desportivo de Samora Correia, razão de queixa de chegar ao contacto com a Câmara Municipal. Isso não aconteceu, porque, para além desta questão da construção destes balneários, felizmente que o Grupo Desportivo tem tido uma dinâmica de melhorias, de criar melhorias na Morteira, e tem recorrido ao apoio da Câmara Municipal, com materiais,
e, portanto, esse contacto tem sido fácil e as coisas têm sido concretizadas. Portanto, o Presidente seguramente que não foge ao diálogo com ninguém. Vamos ouvir também o Pedro Pereira relativamente a esta questão do Grupo Desportivo de Samora Correia, depois também destas explicações do Hélio Justino. Que análise é que fazes? Muito bom dia aos meus colegas vereadores, à senhora jornalista e aos nossos ouvintes e àqueles que nos vão ver através do YouTube e do Facebook. Relativamente a este assunto, isto já são promessas de barbas brancas, é assim que eu denomino este assunto. Já leva para aí uns 20 anos, eu fui lá treinador do futebol jovem há 20 anos e já se falava na necessidade de uns balneários. Porquê? Porque no inverno faz um frio de rachar para os atletas jovens se equiparem e no verão é um calor insuportável, para além da falta de espaço e de condições que existe. E, portanto, passados 20 anos, estamos aqui para resolver um problema. Isto mostra bem que a gestão CDU nesta matéria andou a passo de caracol. Depois, relativamente ao atual Presidente, este projeto já vem sendo desenvolvido desde 2013, desde que ele assumiu a presidência, que inscreve nos orçamentos e no plano de atividades as infraestruturas de apoio ao Grupo Desportivo de Samora Correia. Passados 5 anos, ainda estamos na fase do projeto e as obras ainda não começaram, o que mostra bem, mais uma vez, que esta gestão continua a andar muito devagar. Relativamente às negociações entre a Companhia das Lesírias e a Câmara Municipal, eu recordo, era repórter na Rádio Íris, há 10 anos, e entrevistei na altura o ex-presidente da Câmara, na altura presidente, e o administrador da Companhia das Lesírias. E entrevistei-os por telefone em separado. Ouvindo um e ouvindo outro, eu terminei a entrevista dizendo: alguém está a faltar à verdade. Porque realmente aquilo que diziam é o mesmo que aqui hoje está a ser dito, que é que existe uma comissão, que os advogados da Companhia e da Câmara continuam a negociar os valores. Passados 10 anos, continuamos a negociar os valores. E da reunião que tive na época de candidatura às eleições autárquicas com um dos administradores da Companhia das Lesírias, o que ele disse foi que havia toda a disponibilidade e vontade da Companhia em vender os terrenos à Câmara Municipal para que o Grupo Desportivo pudesse ficar descansado e continuar a desenvolver a sua atividade desportiva. E a única coisa que pretendia era uma atualização dos valores ao preço de mercado. E, portanto, não são valores exorbitantes, são valores de mercado. A Câmara Municipal não pode querer comprar um terreno hoje à Companhia ao preço de há 20 anos. Então tinha negociado e fechado um negócio há 20 anos e não o fez. Parecia essa a melhor solução, portanto, a Câmara adquirir aqueles terrenos, mas depois ser o Grupo Desportivo a usufruir? Sim, parece-me mais seguro, porque 2 para amanhã as direções mudam e, sendo a Câmara a proprietária dos terrenos, essa situação fica mais salvaguardada em termos do futuro da prática desportiva, seja a direção do Grupo Desportivo qual for. E esta nova direção está com uma dinâmica assinalável e, portanto, cansou-se das promessas de há 20 anos e não está mais para aceitar as palmadinhas nas costas, que é o que esta gestão, o CDU, costuma fazer, e não resolveu o problema. Eles querem, de facto, o problema resolvido. E essa manifestação foi feita de forma pública porque não lhes responderam, segundo eles, aos e-mails, e o Presidente demorou tempo a responder e não efetuou a reunião no tempo devido. E, portanto, não estavam habituados a isto. Agora, o que eu não aceito é esta análise da gestão CDU, que quem faz comunicados publicamente nas redes sociais ou noutros fóruns públicos, que não são sérios.
Portanto, ou que a gestão CDU é mais séria do que os outros, só porque os outros têm o direito a utilizar essa liberdade de expressão. Isto também mostra bem, isto mostra bem a falta de democracia que há na mentalidade de quem gera os nossos destinos. E, portanto, as redes sociais eles nunca utilizam, mas sabem tudo o que lá se passa. Ao bom jeito controlador do PCP, têm as pessoas a controlar o que é que se escreve, quem mete gostos, quem não mete, portanto vão ao mais ínfimo pormenor. Das duas uma, ou têm perfis falsos, ou então pedem a alguém que o faça. Isso, sim, é menos honesto e menos sério e menos transparente do que aqueles que dão a cara e não têm medo de dizer aquilo que Vamos avançar também para terminarmos acerca deste tema. Muito rapidamente, mas tenho que dizer obviamente alguma coisa relativamente ao que disse o vereador Pedro Pereira. Eu não disse que as pessoas que escrevem no Facebook ou que o Grupo Desportivo de Samora Correia ou que as pessoas do Grupo Desportivo de Samora Correia não são sérias. O que eu disse é que tinha ficado triste com a atitude, porque desde que sou vereador da Câmara tenho manifestado alta disponibilidade e sempre que sou solicitado tenho comparecido em reuniões, em troca de mails, em troca de telefonemas com os elementos da direção do Grupo Desportivo de Samora Correia. E, portanto, quando trato as coisas com esta disponibilidade, naturalmente que fico triste, sendo eu o interlocutor, que as coisas tenham tomado outro caminho. Mas agora, eu não disse, mais triste ficou os dirigentes, os atletas, os pais e os treinadores. Eu falei de uma questão pessoal. Disse mais triste estão eles porque os senhores não concretizam. Eu disse que fiquei triste com a atitude, mas é uma questão pessoal minha. Não estou a dizer que não têm legitimidade para o fazer e também não disse que não eram sérios. Disse que fiquei triste com a atitude, simplesmente. Mas quem nas redes sociais manifesta o seu descontentamento não é sério, não é uma forma séria. Não, eu não disse isso. Não é uma forma séria, disse o senhor. Peço desculpa. Aliás, eu sou Presidente da Câmara, na última reunião até chamou energúmenos a quem escreveu nas redes sociais em crítica ao ex-Presidente. Temos que depois avançar. Isto mostra bem o vosso pensamento. Naturalmente que há algumas pessoas que nas redes sociais dizem aquilo que não conseguem dizer à frente dos outros. Olha, eu muito sinceramente deixei de ir às redes sociais porque preciso estar tranquilo, porque quem não se sente não é filho de boa gente e por vezes leem-se tantas mentiras que preferi pôr de parte as redes sociais para andar tranquilo, porque preciso estar tranquilo para produzir trabalho. São opções. Porque há muito trabalho para fazer. A Câmara Municipal de Navente apoia, não interfere na gestão das coletividades e, portanto, acompanha, obviamente, as dinâmicas e ainda bem que nesta altura temos uma direção no Grupo Desportivo com dinâmica de construção de melhorar o seu parque desportivo. Eu devo lembrar, no entanto, que há situações que não se conseguem concretizar de acordo com a nossa vontade. Temos que gerir o que temos, não é? E até há bem pouco tempo, portanto, um sinal de que a Câmara Municipal tem acompanhado este trabalho no Grupo Desportivo é que até há bem pouco tempo foram investidos mais de 130 mil euros no sistema de iluminação, fora aquilo que referi há pouco, todos os materiais têm sido fornecidos para, obviamente, melhorar, e ficamos todos muito contentes e satisfeitos com isso, melhorar o parque desportivo da Morteira. Uma última coisa, o vereador Pedro Pereira, que fez aqui algumas afirmações em tom de acusação, quero lembrar-lhe que, quando discutimos o orçamento, relativamente, e consta das atas dessa reunião de Câmara, relativamente ao valor de 400 mil euros que estava inscrito na rúbrica para os balneários, manifestou que estava em completo desacordo com o facto... Não, seja verdadeiro, o senhor que é tão honesto a pregar uma mentira consta das atas e qualquer um pode ler. Então mostra a ata. Consta das atas e qualquer um pode ler. Isso é mentira, Sr. Vereador. O senhor vereador está mal informado, tem que estudar os dossiês. Eu estava lá e ouvi. Estuda os dossiês, faz favor. Ricardo Oliveira, que está a violar, estuda os dossiês, está muito mal informado. Já lhe digo o que é que eu temos que avançar. Já lhe respondo e já lhe digo o que é que disse. Não, é importante dizer isto, é que o senhor vereador Pedro Pereira manifestou que era demasiado dinheiro que a Câmara ia gastar num clube de futebol. E depois, na Assembleia Geral do clube, foi dizer que se fosse ele o Presidente de Câmara já estava feito, não é? Portanto, é fácil falar. Temos que avançar, vamos ter que avançar. Mas tenho que responder a esta mentira. Aquilo que eu disse é que, já que estavam inscritos 400 mil euros e já estão inscritos desde 2013 pela gestão CDU, esse dinheiro devia de ser prioritariamente investido na compra do terreno e depois na construção dos balneários para o futebol juvenil.
Todas as outras infraestruturas são, a meu ver, secundárias e não avançar, prioritárias. Foi isto que eu disse e era isso que faria, e não demorava 20 anos, nem 10, nem 5, como os senhores, não andava a dar palmadinhas Não nas parece que costas. tenha sido isso, mas as atas da Não, Câmara... veja e leia as atas, Ficou faz aqui favor. patente também as diferenças de opinião relativamente a esta matéria. Entretanto, saudar também o nosso ouvinte Pedro Gouveia, que enviou também mais uma questão para o programa e que tem a ver também com a zona industrial da Morteira. Ele não especifica, mas refere que, sendo o emprego o maior catalisador económico de uma região e observando o abandono das empresas e mesmo da Câmara relativamente a este espaço, gostaria de saber o que tem sido feito pela autarquia e Junta de Freguesia de Samora Correia. A questão da Junta não irá ser respondida, mas relativamente à autarquia, o que é que tem sido feito relativamente a esta matéria? Por razões óbvias, vou começar pelo Hélio Justino para responder aqui ao Pedro relativamente a esta questão do abandono de empresas na zona industrial da Morteira. A zona industrial da Morteira precisa naturalmente de uma cara lavada. Nós estamos a trabalhar neste momento, tivemos há umas semanas reunião com uma empresa da freguesia da área da publicidade e da promoção, no sentido de podermos estabelecer uma parceria para elaborar um plano de sinalização, de identificação daqueles arruamentos, de todo o loteamento industrial e, portanto, dar, obviamente, uma imagem diferente àquele espaço. Depois, há também a necessidade de intervir ao nível dos arruamentos e do ordenamento do trânsito. São estas as principais necessidades que creio que são sentidas neste momento e, portanto, é algo que nós estamos a acompanhar de perto para intervenções que esperemos também sejam breves. E relativamente a esta questão do emprego? Pois. Dos possível emprego, há empresas interessadas em investir que tenham conhecimento? É assim, não é uma área especificamente que eu trato na Câmara Municipal, mas tem surgido interesse por parte de algumas empresas a investir no nosso município. Infelizmente temos tido aqui um problema, que é o atraso na publicação do PDM. Mas isso não tem nada a ver com as zonas industriais. Estou a falar no global. E, portanto, esse tem sido um problema delicado. Temos tido, ou temos perdido, digamos assim, grandes oportunidades de investimento em virtude daquilo que a Quercus, inexplicavelmente, tem feito neste processo do PDM com as sucessivas providências cautelares. Relativamente às zonas industriais, à Câmara compete criar condições para que os investidores venham para o nosso município, se mantenham os que cá estão e há índices que indicam e estudos muito recentes que indicam que Benavente lidera a criação de novas empresas no município de Santarém. Nos últimos meses, 16 contra 15 de Orem e 14 de Santarém, salvo erro, são estes os números, e, portanto, mantém-se de facto uma dinâmica a que temos assistido nos últimos anos. Inevitavelmente, algumas empresas entraram em processo de retrocesso, não é? Mas isso foi uma questão do país e nós aqui fomos também atingidos e sofremos com isso. Agora, penso que estamos numa linha, continuamos numa linha de crescimento e de receber, obviamente, mais investimento, ainda que ele não dependa totalmente da Câmara Municipal, mas, obviamente, que depende de nós criar condições para tornarmos ainda mais atrativo o nosso município. Esta foi uma questão dirigida especificamente para a autarquia, por isso peço ao Ricardo Oliveira que faça uma resposta, um comentário. Exato. Muito bem. Faça um comentário também relativamente a esta. Antes de mais, quero saudar o município de Pedro Gouveia pela pertinência deste assunto. É um assunto que foi amplamente discutido por mim na última campanha eleitoral autárquica. Era, aliás, elencava com a captação de investimento que tanta falta nos faz, porque o PDM tem servido de justificação para tudo.
o PDM, na voz do Sr. Presidente da Câmara, é a justificação para a falta de investimento e de captação de novas empresas no município. E isto é falso. Pode, efetivamente, ter uma ou outra empresa, um ou outro investimento, estar dependente da resolução deste problema do PDM. Mas eu lembro que temos duas zonas industriais. A zona industrial da Morteira, a zona industrial de Valtripeiro, em Benavente, que deviam estar devidamente cuidadas, deviam ser zonas, no fundo, aquelas zonas premium para a captação das empresas, para a captação de novos investimentos, e aquilo a que temos assistido ao longo dos últimos anos é uma mão cheia de nada no que essa área diz respeito. Portanto, as zonas industriais estão ao abandono, não há qualquer política de captação de novos investimentos por parte desta gestão CDU, e isso, no fundo, acaba por prejudicar todo o desenvolvimento do nosso concelho, que só não é maior porque nós temos a sorte de estarmos localizados geograficamente aqui às portas de Lisboa. Porque se nós tivéssemos o azar de ser um município no interior do país, gerido por este Presidente da Câmara, nós estávamos, neste momento, se calhar, completamente desamparados, sem emprego, sem trabalho, com as pessoas a migrarem todas para as grandes cidades. Agora, pelo contrário, nós temos 2 nós da autoestrada no nosso município. Temos o nó da A10, o nó da A13. Temos boas acessibilidades, temos boas vias de acesso, estamos a 50 km de Lisboa, e é isto que nos tem valido. Porque se não fossem estas condições, nós estávamos ainda muito piores. E aquilo que eu defendo, e que é importante, e parece que agora estão a fazer qualquer coisa, mas isto que o vereador Hélio Justino nos trouxe aqui não chega. Isto é insuficiente. Pôr umas tabletas com identificação das ruas, ordenar o trânsito, isso qualquer pessoa é capaz de fazer. O que nós precisamos é de uma estratégia que capte o investimento, que capte as empresas. Do que é que me interessa a mim ter as ruas bem identificadas se depois não há uma estratégia programada na captação de empresários para instalarem os seus negócios no município de Benavente? Vamos ouvir também o e Pedro Ferreira relativamente claro a este assunto. Vamos o embelezamento da zona industrial é necessário para isso. É necessário. Mas é muito mais que isto. O problema é muito mais grave. Mas, infelizmente, nós não temos uma gestão que seja capaz de interpretar estes problemas. Vamos avançar Pedro Pereira, e de os resolver. A esta questão do emprego e este assunto que foi levantado pelo nosso ouvinte. Quem ouve o vereador Hélio Justino falar de que precisamos de uma cara lavada na zona industrial da Morteira, dá a sensação que acabaram de chegar, que é uma gestão que está há pouco tempo. E eu recordo que estão no poder há cerca de 40 anos. E, portanto, a zona industrial da Morteira já existe há muito tempo, daqui a pouco há 2 décadas. E, portanto, se não fizeram nada, isto mostra bem, mais uma vez, a inércia desta gestão. E então, nesta matéria, eu direi que temos que dar graças ao Espírito Santo. E porquê? Porque nós, fruto das acessibilidades que foram construídas por decisões governamentais e fruto da nossa proximidade a Lisboa, temos beneficiado com o investimento e com a vinda de empresários para o nosso concelho. E porque estamos na planície, porque custa mais barato investir neste município do que custa em Vila Franca, em Alenquer ou noutro município mais acidentado que está entre a montanha e o rio. E, portanto, aqui construir esgotos, arruamentos e as canalizações custa muito mais barato. E, portanto, isto faz toda a diferença para quem quer investir. E esta tem sido a nossa sorte, porque a política empresarial desta Câmara é zero. Não existe. Portanto, não existe sequer incubadoras de empresas, onde já existe em quase todos os municípios, menos neste. Não existe nenhum incentivo
ao setor empresarial, nem ao nível dos impostos municipais, nem das taxas, nem de oferta de terrenos. Portanto, esta Câmara apenas se preocupa com as coletividades, e bem, ainda que se preocupa, mas com o setor empresarial ainda tivemos na última reunião de Câmara o dono do restaurante Mirador a queixar-se, qualquer dia tem que entregar a chave, o único restaurante de casamentos e batizados, qualquer dia tem que entregar a chave e despedir 15 pessoas, porque já existem comissões de festas a organizar muitos eventos da competência do restaurante, ou seja, almoços e batizados de casamento. Vamos avançar. O PDM não é só culpa da Quercus, é culpa também do Presidente da Câmara, que teve o PDM 6 meses na gaveta e não o publicou porque foi uma decisão que tomou. Lá terá as suas razões, que já as fundamentou, quanto a nós não são válidas, mas foi uma decisão que ele tomou e que atrasou o desenvolvimento do município. Vamos avançar, Agostinho, Marta, muito rapidamente. Só dizer, para terminar, para avançarmos para os temas. Que nós, efetivamente, temos um Presidente de Câmara que não é capaz de gerir com competência ao município. E no que diz respeito à questão das zonas industriais, como eu referi, o problema é muito mais profundo e nós precisávamos, sim, de um autarca que fosse aos locais de decisão, às associações empresariais, no fundo, onde se tomam as decisões, os lugares frequentados pelos empresários, para os captar para o nosso território. Mas nós, pelo contrário, temos um Presidente que pensa que o problema das zonas industriais se resolve com uma renovação das placas toponímicas e com a reorganização do trânsito. Infelizmente vamos é isto avançar, Agostinho, relativamente a esta questão da estratégia de investimento e de, enfim, uma estratégia empresarial, no fundo, que é o que foi dito aqui, que a Câmara não terá uma estratégia a este nível. Não existe. Naturalmente que os colegas vereadores dizem, e tem sido um hábito, não é? E a gente percebe porque dizem aquilo que lhes convém dizer, não é? Porque tudo o que existe de bom... Ainda se aproveitassem o que a gente diz de bom... Eu não interrompo quando os senhores falam. Mas esteja à vontade, ó vereador, esteja à vontade. Tudo o que existe de bom neste município caiu do céu. O que é mau é a responsabilidade da Câmara Municipal. Naturalmente que há muita coisa por fazer, naturalmente que não conseguimos chegar aos sítios todos que desejávamos, não é? Mas o Presidente, nesta área, é uma injustiça, e não é só uma injustiça, não corresponde à verdade aquilo que os colegas vereadores transmitiram, porque o Presidente da Câmara é uma pessoa que tem estado perto dos núcleos empresariais, perto dos empresários, e, portanto, não é só por lucro. É óbvio que a nossa localização geográfica estratégia nos ajuda nesse aspecto, mas não caíram do céu as empresas que vieram para aqui. Há um trabalho desenvolvido e há, obviamente, um trabalho que continua e há uma estratégia de futuro para o nosso município. Só dizer uma outra coisa relativamente à questão, relativamente à questão do PDM, de facto, se calhar não é só a Quercus que é responsável por este atraso. Se calhar há mais gente, mas a curto prazo vamos saber quem são as outras pessoas. Não vamos, para já não vamos falar sobre o plano diretor. Suspeições e passa aos factos. Não vamos para já temos visto a atitude do grupo do PS na Assembleia Municipal de há anos para cá. A culpa é do PS. O PS tem um grande poder. Quem nos dera a nós ter tanto poder para agora inviabilizar um plano diretor municipal. Relativamente às questões do PDM, com certeza... só terminar. O Sr. Vereador Agostinho disse que não é bem a área dele. Então, eu tenho que lembrar ao Sr. Vereador. A sua área é o licenciamento urbanístico. Mas há alguma empresa neste município que não instrua o seu processo de licenciamento e de licenças de utilização e de alvarás de construção no seu pelouro, na secção de obras particulares? Então onde é que é? Os processos não entram. Então o senhor está a ludibriar as questões. O senhor nem sabe quais são as suas competências. O senhor, peço desculpa. Se entramos por esse caminho, estamos mal. Se entramos por esse caminho, estamos mal. O senhor está a tentar ludibriar as coisas por uma razão. Uma coisa são
os licenciamentos das infraestruturas. Outra coisa são os contactos com as empresas, a estratégia de desenvolvimento empresarial, que é algo que tem o Presidente da Câmara. Concretize. O que é que tem feito? É essa estratégia que não existe. Não existe. Você fala palavras... Essa é a Por opinião não do Presidente. existir e por Essa não é existir, a opinião não dos podem senhores. entrar projetos. Não, Essa é a opinião fazem das mesmo. empresas Ela que não vieram, caíram do céu. Não há factos. O facto de liderarmos o Distrito de Santarém na criação de novas Vereador empresas caiu do céu. Diga-me só o seguinte, de há 5 anos para cá, uma empresa que tenha criado mais de 5 postos de trabalho no município de Navente. Diga-me uma. Existem um conjunto delas, seguramente. Seguramente que existem um conjunto significativo delas. As empresas captadas para o município de Benavente, e com uma expressão relevante, foram todas de há 10 anos para trás. Não é verdade. Foi um trabalho feito na altura, um trabalho, pode-se dizer, bem feito, pelo então Presidente António José Ganhão, porque de há 5 anos para cá, a captação de investimento no município de Benavente é zero. E algum do investimento que tem sido Não é captado verdade. não é Não é. investimento de qualidade. Isso não corresponde à verdade. Ficamos então, pode ficar já assente no próximo checkmate. Vamos falar sobre esta questão da estratégia ao nível do emprego, do captamento de empresas e de investimento. Agora vai obrigar para o staff da Câmara Conselho. a fazer alguma coisa nesse sentido. Uma estratégia à pressa para depois nos trazer daqui por um mês. Vamos com certeza Mas voltar até a traz este um tema. PowerPoint, o vereador Hélio Esteves no ser- próximo mês deve traz ser uma sim. Também se arranja Turismo. aqui um projetor, um PowerPointzinho, também ainda somos capazes de arranjar. Bom, antes de terminarmos esta primeira parte do checkmate, vamos já avançar para o tema proposto antecipadamente pelo Hélio Justino, que é sobre o 25 de Abril. Enfim, a data já passou. Pode especificar melhor o que é que queria dizer, enfim, com esta data, que é tão abrangente? Eu resolvi trazer este tema porque acho que é extremamente importante nós recordarmos o 25 de Abril, assinalarmos esta data e recentemente comemorámos o 44º aniversário. É uma data de extrema importância para a história do nosso país. Coincidiu com o fim de mais de 40 anos de regime ditatorial, do Estado Novo, a instauração de um regime democrático e a Revolução dos Cravos, que foi liderada pelo movimento das Forças Armadas e com a adesão em massa dos nossos cidadãos, que trouxe o final também da guerra colonial e uma nova Constituição para Portugal, é de facto algo que nunca devemos esquecer. Devemos a estes militares que conduziram esta revolução muito, mas devemos também a muitos homens, muitos cidadãos anónimos que lutaram durante anos e anos para conseguir concretizar a liberdade em Portugal, para que este dia um dia pudesse chegar. Nós temos neste momento a honra e o privilégio de ter no nosso município um dos chaimites que foi usado na noite do golpe militar, no Largo do Rato, que ao mesmo tempo homenageia a Revolução de Abril e todos os que nela participaram, mas homenageia também todos aqueles que trabalharam na VM, porque este chaimite foi construído aqui em Samora Correia, nessa empresa histórica e importantíssima para a nossa comunidade, e portanto seguramente que vamos encontrar um local privilegiado, dado o simbolismo que tem esta peça para nós. Vai ficar no município exposta, é isso? Vai ficar exposta no município e vamos encontrar um melhor lugar seguramente para este símbolo da nossa democracia e também da nossa terra. No nosso município estamos muito satisfeitos pela forma como decorreram as comemorações de Abril, com o envolvimento de muita população, com a interação entre a Câmara Municipal, as juntas de freguesia, as coletividades e associações. Foram realizadas ao longo dos dias de Abril um conjunto significativo de atividades dirigidas a todas as idades,
para podermos continuar a enaltecer, a assinalar esta data tão importante para nós todos, para o nosso país. Ricardo Oliveira, relativamente ao 25 de Abril, gostava de fazer algum comentário? Sim, foi o tema escolhido pelo vereador Hélio Justino e, portanto, o 25 de Abril, a quem reconhecemos uma grande importância na história do Portugal democrático. Não é preciso estarmos agora a falar disso. Teve tanta importância o 25 de Abril como posteriormente também teve muita importância o 25 de Novembro, não é? Quando um grupo de esquerda, neste caso, quis instituir em Portugal uma ditadura comunista, e ainda bem que houve quem nos defendesse desse martírio que seria a imagem do que tem acontecido noutros países do globo, esse martírio que seria se Portugal se tem tornado numa ditadura comunista. Ainda bem que não, ainda bem que nos tornamos num país democrático, num país livre. Porventura, os guardiães desta data, aqueles que fizeram o 25 de Abril, não esperariam que 40 anos depois pudéssemos estar a assistir a tantos casos que dizem respeito a falhas de comportamento dos gestores públicos, dos políticos, naquilo que é a sua ação, tantos casos de corrupção, tantos casos de mentira, enfim. Mas tudo isto faz parte da nossa vida, portanto, daquilo que é um Estado de Direito, também acontece nos outros países, não é só em Portugal, e ainda bem que se descobrem estes casos e que nós temos tribunais capazes de os julgar e de, no fundo, podermos todos contribuir para a credibilização dos políticos. Mas a credibilização dos políticos também se faz com verdade. Acima de tudo, faz-se com verdade, não é? Também se faz, acima de tudo, faz-se com verdade. E eu digo isto porque, na minha intervenção, na sessão solene do 25 de Abril, fiz questão de dizer que, efetivamente, o 25 de Abril terminou com o lápis azul, terminou com a guerra colonial, mas falta ainda cumprir-se, em especial no nosso território, mas também no nosso país, um desígnio importantíssimo de Abril, que é uma perspectiva de futuro diferente daquela que temos tido até aqui. E, portanto, não há a liberdade plena, não há a democracia plena quando estamos amarrados a um passado que teima sistematicamente em tentar puxar-nos para trás, em vez de nos libertar para podermos avançar e podermos criar um futuro diferente para as novas gerações que aí vêm. Nós, se formos ver, os atores políticos ainda são praticamente os mesmos que eram emergentes na altura do 25 de Abril. E nós precisamos, de facto, que as novas gerações se abeirem da política, porque a política é uma atividade muito nobre. É pena, muitas vezes, ser manchada por alguns atores políticos que não honram aquilo que é a função do político, que é servir o seu povo, servir a população, e andam na vida pública com mentiras e única e exclusivamente a pensar nos seus interesses pessoais. Mas isto, Marta, e só para terminar, esta noção de verdadeira democracia, de verdadeira liberdade, que só se cumpre quando efetivamente nós planeamos o futuro e conseguimos dar às novas gerações um futuro diferente daquele que tivemos, esbarra depois em atitudes muito concretas que os eleitos da CDU no Conselho de Benavente têm. E eu dou-lhe um exemplo. Na última Assembleia Municipal, o PSD apresentou uma recomendação acerca do orçamento participativo e a bancada da CDU chumbou esta recomendação, dizendo que os orçamentos participativos se tratam de medidas populistas, de medidas que visam apenas satisfazer determinados grupos da sociedade e, portanto, veja-se bem, uma medida concreta que é realizada em tantos municípios do nosso país, do mundo inteiro, da Europa democrática,
é chumbada pelos autarcas da CDU na Assembleia Municipal de Benavente porque acham que o orçamento participativo não serve aquilo que é a democracia no Concelho de Benavente. O orçamento participativo é um instrumento da democracia participativa, é um instrumento importante para dar voz às populações, mas nós já sabíamos e temos hoje a certeza que, na opinião dos eleitos da CDU, apenas aquelas que são as suas ideias ou as ideias dos seus militantes são ideias que servem à comunidade. Todas as outras são manipulações da realidade que visam somente satisfazer determinados grupos da comunidade. Isto é triste. Vamos terminar, vamos ter que avançar muito rapidamente. E contraria aquilo que são os valores de Abril. Afinal, os eleitos da CDU no Concelho de Benavente nunca conheceram os valores de Abril ou conheceram os valores de Abril e, entretanto, esqueceram-se daquilo que são realmente os valores de Abril, a noção de democracia, de liberdade e do povo ser aquele que mais ordena. Pedro Pereira, relativamente e muito rapidamente a este assunto, para fazermos uma pausa no checkmate. Em primeiro lugar, saudar todos aqueles que lutaram pela liberdade e todos aqueles que beneficiaram com ela. Depois dizer que a CDU normalmente fala, muitas vezes diz uma coisa, mas depois na prática tem atitudes que mancharam o 25 de Abril nos últimos 40 anos. E aquilo que se passou num processo que e eu coloco entre parênteses para que as pessoas não fiquem chocadas, uma profunda canalhice, a um funcionário da Câmara que vai ser julgado, se Deus quiser, em tribunal e que esperemos que haja justiça, é um ato de ditadura neste Conselho. Portanto, isto está longe de dignificar o 25 de Abril. E todo o Executivo CDU, à exceção dos vereadores do PS e do PSD, votaram a favor dessa suspensão de um mês por uma discussão. Veja-se, uma discussão sem ofensas. Não vamos falar novamente sobre esse assunto. Mas falamos do orçamento participativo. É demagogia, é populismo, é pouco sério. Palavras da bancada da CDU. Ou seja, as câmaras do PS e do PSD e os presidentes de Câmara que têm orçamentos participativos andam a fazer demagogia e populismo. Não andam, ao contrário do que a gente acha, a fazer com que as pessoas do seu município possam decidir e participar sobre o que é que querem. Portanto, este conceito de que tudo o que foge à caixa onde a CDU se governa é pouco sério. E todos aqueles que fogem a esta linha são pouco sérios, são desonestos e são ofendidos, que é aquilo que a oposição já está a ser. E depois andam nas coletividades e aí nos cafés a denegrir a imagem de quem faz política séria e a pagar, ao contrário destes senhores que foram para a política ganhar um belo salário. Vamos ter que Portanto, avançar isto tem que ser para a dito, segunda parte é que do nós, programa oposição, pagamos para fazer política séria e honrada. Não andamos a ganhar dinheiro para a fazer. Isto mostra bem do gosto que a gente tem por este município e por esta Vamos política. ter de terminar a primeira parte do checkmate, regressamos na segunda, depois o Hélio falará ainda sobre este tema para terminar, até porque ainda há dois temas para discutir, o tema proposto pelo Pedro Pereira e o tema proposto pelo Ricardo Oliveira. Para já vamos fazer uma pausa para compromissos publicitários. Regressamos para a segunda parte do checkmate e vamos continuar ainda a discutir o tema que foi proposto antecipadamente pelo Hélio Justino e que tem a ver sobre o 25 de Abril, mas vamos terminar este tema muito rapidamente, até porque ainda temos dois temas para abordar. Hélio Justino, para terminar relativamente a esta questão de uma data que, enfim, que já passou, pelo menos este ano. Muito rapidamente, e só em jeito de comentário ao que foi dito pelos colegas de painel, se alguém defende os valores de Abril, são obviamente os eleitos da CDU e não precisam de nenhumas lições. Os outros não precisam de nenhumas lições do PSD nem do PS. Precisaram no 25 de novembro. Relativamente vamos ao ouvir, orçamento Pedro. participativo, aquilo que, inclusive, o Sr. Presidente da Câmara Municipal tem dito é que não exclui esta possibilidade e isso mantém-se, mas é óbvio que é um processo que tem que
ser tratado com pinças, com extrema cautela, porque os colegas de painel têm que reconhecer que há exemplos no país que foram grandes fracassos, mas grandes este falhanços. chumbo por parte da Assembleia Municipal inviabiliza Não, de maneira continuar nenhuma. neste processo? De maneira nenhuma. Não inviabiliza, mas evidencia uma vontade, vereador. Eu tomo nota, quando os senhores falam, tomo nota. Quando os senhores acabam de falar, peço vamos para ouvir, falar. Se o senhor me interrompe continuamente o debate. raciocínio, é complicado. Eu sei que a vontade que os senhores têm de dizer mal, de atacar, eu sei isso tudo, percebo isso tudo. Mas guardem essa vontade para quando chegar a vossa vez de falar. Rapidamente, vou-lhe dizer. Ricardo, vamos avançar, senão não passamos para outro tema. Complexo desportivo nos terrenos da Morteira, que são da Companhia das Lesírias, é uma evidência, pelos vistos, é dizer mal. O Presidente da Câmara que não responde às solicitações de reuniões é uma evidência, pelos vistos, é dizer mal. Zonas industriais ao abandono, falta de estratégia na captação de investimento para o nosso território, é uma evidência, pelos vistos, é dizer mal. A questão do orçamento participativo e dos valores de abril é outra evidência, pelos vistos, também é dizer mal. Portanto, mas as pessoas que nos estão a ouvir sabem bem de que lado é que está a verdade. Têm sabido, ao longo dos anos têm sabido. Eu não estou a dizer com isto têm sabido ao longo dos anos. Tudo aquilo que eu digo está correto, porque haverá certamente ocasiões em que eu também falho, como toda a gente falha. Aquilo que eu digo é que quando há opiniões, quando há críticas que têm fundamento, também ficava bem aos eleitos da maioria CDU reconhecerem essas críticas e muitas vezes aproveitá-las para melhorar aquela que é a sua ação. Esta questão do orçamento participativo é uma proposta genuína. Foi já proposta no último orçamento. O Presidente da Câmara assumiu o compromisso e eu estou convencido que se ele falhar esse compromisso, então falha tudo, mas que ele ainda o irá cumprir, e o compromisso é tão somente iniciarmos em sede de executivo a discussão do modelo, e a recomendação do PSD na Assembleia Municipal visava isso mesmo, que a Câmara discutisse o modelo. Não está a impor nenhum modelo, é começarmos a discutir. Penso que falámos também no último cheque-mate acerca dessa questão do orçamento participativo. O Hélio diz que, portanto, o processo não vai ser inviabilizado, portanto, continua assente este início de discussão. O debate, a discussão, o debate. Pegando onde parei há pouco, dizer que, portanto, não está fora, não está excluída esta questão de discutirmos a possibilidade de poder ter orçamento participativo. O que foi afirmado pelo Presidente da Câmara desde o início é que, fruto dos inúmeros investimentos que temos em curso, seguramente que os dinheiros que podemos afetar a este projeto não serão significativos. E, portanto, muitas vezes faz efetivamente demagogia quando se fala nesta questão. Agora, nós não excluímos a votação dos eleitos da Assembleia Municipal na anterior sessão, não inviabilizam absolutamente nada. Essa posição foi no sentido de que a Câmara não ficasse vinculada a esta obrigação, porque naturalmente, e volto a referir, fruto dos muitos exemplos de fracasso, muitos exemplos negativos que tivemos, é com esses que temos que aprender e é esses que temos que seguir. Os senhores só falam dos maus exemplos. Mas temos muitos maus exemplos e não podemos esconder isso. E não podemos esconder que temos muitos maus exemplos e muitos processos fracassados. Só dizer uma coisa, que o 25 de Abril trouxe muitos valores e trouxe que muitas vezes não tem sido seguido, que é o respeito que temos que ter uns pelos outros, independentemente da nossa posição, das nossas opiniões. Penso que deve haver respeito os senhores, em algumas ocasiões, têm faltado ao respeito, sobretudo ao Sr. Presidente da Câmara, têm faltado ao respeito pela forma como abordam os sobretudo ao Presidente da Câmara. Fizeram ao funcionário. Mais concretamente, quando o Sr. Vereador Pedro Pereira fala aqui que os eleitos da CDU nas coletividades e nos cafés denigrem a imagem dos outros, eu acho que ele se devia olhar ao espelho, porque é ele que faz isso. É ele que faz isso.
É ele que faz isso e tem que assumir isso. O senhor quer que eu lhe relembre uma história nas bombas de gasolina que tivemos os dois. Está muito enervado. Não, eu gosto da verdade, gosto das pessoas sérias e a nossa população sabe quem são as pessoas. Não. O senhor quer que eu lhe relembre uma história nas bombas da gasolina? É que o senhor disse meia dúzia de mentiras a uma pessoa e a pessoa chamou-me e depois à sua frente, à minha frente o senhor disse, à minha frente o senhor disse, tu sabes como é que é a política, não. A política dos eleitos da CDU não é essa. Respeito o debate e a democracia. Vamos avançar. O senhor aprenda a lição, se faz o senhor deve favor. falar a verdade, deve respeitar e deve Não falar a se verdade. exalte, Sr. Vereador. Está muito Pedro, enervado. vamos- Respeito a vamos- democracia. Na política não vale Vamos tudo, avançar. deve haver respeito e não vale Olhe tudo. só ao espelho. O senhor está olhe só lembrado ao dessa espelho. história ou não? Está lembrado Olhe dessa só ao história? espelho Bom. e não venha para aqui insultar os outros. Pedro, vamos ter que avançar, até porque depois, em termos de vídeo, percebe-se, mas às vezes aqui depois no nosso checkmate aqui na rádio, às vezes não se percebe tão bem quando estão todos a falar ao mesmo tempo, portanto vamos passar à frente. Aquilo que importa... Ricardo, vamos avançar. Marta, deixa-me só dizer avançar isto. e Aquilo vamos que avançar para o importa, seu deixa-me tema. só dizer isto. Muito rapidamente. Aquilo que importa é, com serenidade, percebermos aqui, em todos os concelhos deste país, mas neste caso aqui, que o 25 de Abril permitiu a realização de eleições livres e essas eleições têm sempre um resultado. E as últimas eleições autárquicas no Concelho de Benavente ditaram mais uma vez um resultado que até retirou a maioria à CDU na Assembleia Municipal. Mas eu, vereador do PSD, represento o eleitorado que votou em mim, mas também represento os outros naquilo que são as minhas convicções, e os meus colegas certamente representam cada um deles também o seu eleitorado e aquilo que são as suas convicções. A crítica e a indicação de caminhos alternativos e a indicação do que é que para nós está mal e deveria ser feito de outra forma é uma atitude legítima daquilo que é a democracia, daquilo que é o funcionamento dos órgãos autárquicos. Portanto, quando se critica o Presidente da Câmara na sua ação enquanto autarca, aquilo que faz mal, aquilo que devia fazer melhor, quando se indicam, dão-se sugestões para o futuro, no meu caso, pelo menos é sempre isso que eu tento fazer, de uma forma educada e de uma forma verdadeira, porque se efetivamente pensássemos todos da mesma forma, então nós não viveríamos no Portugal democrático, viveríamos numa qualquer ditadura do mundo. Isso penso que é claro. Estamos todos de acordo, não é? E vamos aproveitar para avançar pela questão proposta por si, Ricardo Oliveira, que tem a ver com os 6 meses de mandato. Eu presumo que seja o seu balanço de 6 meses de mandato ou o balanço da gestão da Câmara. A que é que se refere estes 6 meses de mandato? É um balanço tudo, geral? é um balanço tudo? geral. Então, muito balanço rapidamente geral, vamos fazer porque então o balanço. fez a deste- semana passada 6 meses que tomámos posse, portanto, a Assembleia Municipal de Benavente, os eleitos da Câmara Municipal, e é um balanço porque nestes primeiros 6 meses do mandato houve uma coisa que ficou na minha cabeça ainda mais clara do que aquilo que já era. Ou seja, efetivamente, os temas hoje andam todos um bocadinho à volta do mesmo, não é? Mas O orçamento participativo, não? Não. Aquilo que efetivamente foi a opção do povo nas urnas no dia 1 de outubro de 2017 deu à CDU, de facto, a presidência da Câmara Municipal de Benavente. É certo que se juntássemos os votos de toda a oposição junta, incluindo os votos do CDS, a CDU não teve, nos votos expressos na urna, não teve a maioria dos votos nas últimas eleições autárquicas. Mas diz-nos a regra do método D'Hondt que as coisas são assim, portanto, tem mais eleitos na Câmara do que a oposição e, portanto, tem o Presidente da Câmara e governa em maioria a Câmara Municipal de Benavente, mas não a Assembleia Municipal, que é um órgão muito importante no funcionamento do município. Isto para dizer que a ideia que havia de termos um Presidente de Câmara Municipal incapaz de preparar o futuro está cada vez mais em evidência
e em apenas 6 meses de mandato. O Presidente da Câmara, Carlos Coutinho, foi incapaz de manter o número de eleitos que tinha, perdeu um vereador, passou de 5 para 4, e estou convencido que nas próximas eleições autárquicas de 2021 vai mesmo perder o seu lugar de Presidente da Câmara, porque é incapaz de tomar decisões. E os vereadores da CDU. Precisamente. Estes primeiros 6 meses de mandato têm sido meses de cada vez mais dinâmica em termos de comunicação por parte da Câmara Municipal. A Câmara Municipal admitiu a determinada altura que comunicava pouco e que precisava de comunicar mais aquilo que era a intervenção dos seus eleitos da maioria, e nestes 6 meses aquilo que nós já pudemos ver foi que efetivamente as políticas se mantêm, aquela política da gestão corrente do que é preciso fazer para amanhã, e continuamos com uma ausência completa de planeamento para o futuro. Nós estamos neste momento a executar o orçamento de 2018, que foi aprovado no final do ano passado, e não vemos nada de novo face àquilo que nos foi apresentado em sede de documento. Portanto, continuamos a ter uma continuidade de uma ausência de políticas que já vinha do anterior mandato, com uma diferença, com uma oposição mais atenta, com uma oposição que faz mais sugestões, com uma bancada do PSD na Assembleia Municipal com muita vontade de trabalhar e de apresentar novas soluções para a população, mas depois tudo isto esbarra numa ideia que existe na maioria de que todas as propostas que são feitas pelas outras forças políticas são propostas que não merecem qualquer crédito. E, portanto, isto é triste que assim seja, porque, sabe uma coisa, Marta? Eu vou dizer isto, o vereador Hélio Justino mais uma vez não vai gostar, mas eu receio que, ainda relativamente a uma medida concreta, que é o orçamento participativo, que ela apenas não seja aceite por ser uma proposta da oposição, neste caso uma recomendação do PSD. Porque se a proposta viesse de algum eleito da CDU, possivelmente era aceite. E isto é que é triste, porque em democracia, aqueles que estão em minoria, aqueles que são oposição, também têm ideias válidas, também têm opiniões válidas e também têm cabeça para pensar projetos para o município. Vamos em resumo, para terminar. Primeiros 6 meses de mandato, meses sufocantes, na medida em que nós queremos falar e propor e fazer, e depois tudo isto esbarra, de facto, numa maioria que não planeia o futuro e que vai continuar até ao final do mandato sem fazer aquilo a que se propôs, e nós vamos chegar a 2021 com as expectativas todas furadas, porque mais uma vez vão chover justificações para a ausência de investimento, para a ausência de concretização de obras e para a ausência de uma política de futuro que, no fundo, altera um bocadinho aquela que é a perspectiva de vida para os nossos filhos. Antes de passar o Hélio, vamos ouvir o Pedro Pereira sobre este. Eu, como falei menos tempo logo no início, tenho que dizer que não recebo lições de moral, nem de ética, nem de respeito do seu vereador, nem de nenhum dos eleitos da CDU. Porque eu faço política a pagar do meu bolso há mais de 6 anos. Não vim para a política porque preciso, não vim para a política porque ia oferir um salário maior. Tive até que mudar de Câmara para poder fazer política com liberdade, sem consequências, e o meu caminho é honesto, sério, e, portanto, o seu vereador Hélio Justino deve-se olhar ao espelho, porque para falar de mim tem que ainda trepar um grande pedaço para falar de liberdade e de exercer um cargo político por paixão e por amor à camisola, que é aquilo que eu faço muitas vezes ao longo destes últimos anos. E depois, se há alguém que falta ao respeito,
foi o Presidente da Câmara, ainda na última reunião de Câmara, que chamou energúmenos a quem critica nas redes sociais o ex-presidente ou em outras situações. Isto é que é uma profunda falta de respeito. E também quando diz não há diálogo, começámos o mandato, imagine-se, fomos eleitos, mas na Câmara não havia diálogo, não havia lugar ao debate. E, portanto, fomos nós, a oposição, com a nossa determinação e veemência, que introduzimos o debate nas reuniões de Câmara, porque até então o que eles queriam era que fosse tudo aprovado por unanimidade e que todos abanassem a cabeça. E não se pode confundir falta de respeito com emoção, com veemência e com desobediência, que é o meu caso. Eu não obedeço à gestão CDU e, portanto, tenho a minha liberdade, fui eleito pela população, é a eles que devo obediência. E eles não estavam, de facto, habituados a isso, mas vão ter que, até 2021, pelo menos, saber lidar com isso, que não sabem. Há uma grande falta de cultura democrática da parte desta gestão CDU, que está agora a ser enfrentada e confrontada com uma oposição muito forte, como se vê neste e noutros debates, em que dificilmente ganham qualquer debate a oposição, seja nas reuniões de Câmara, seja nos debates da Rádio Íris, e onde se vê que a oposição está até às vezes mais bem preparada do que eles que se dizem experientes e senhores e donos desta experiência de mais de uma década, que agora começa a ser desmascarada. E é essa dificuldade de encarar uma nova realidade, que há outros protagonistas políticos que têm mérito e que estão à sua conta e com o seu pulso a subir e que não desistem. Venham lá os processos que vierem, venham lá as ameaças e as condenações que vierem, ele não vai desistir. E, portanto, isso é muito difícil de aguentar para a CDU. Pois bem, é uma nova realidade. 6 meses não são só 6 meses, são 5 anos desta presidência e deste executivo CDU. 5 anos de coisa nenhuma. Ou seja, não se fez obra digna de registro, foram todas inscritas desde 2013 e todas elas foram adiadas, à exceção de alcatroar aí umas ruas e pouco mais. E o PS propôs desde 2013 várias coisas e foi um dos que lutou para que o IMI das populações fosse reduzido e tivemos essa batalha, esse debate foi travado e conseguimos que gradualmente a CDU fosse cedendo à nossa pressão de redução do IMI. Propusemos ainda este mandato a criação de um legado técnico superior de nutrição para acompanhar e fiscalizar as refeições escolares e os refeitórios das nossas crianças e jovens, que tantas reclamações tiveram ao longo dos anos e a CDU continuava passiva a olhar para o problema sem encontrar soluções. Propusemos que se construíssem até ao final do mandato casas de habitação social para alojar as famílias com maiores dificuldades. Continuamos a lutar para que se reduzam os consumos energéticos. Travamos o debate sobre a importância das árvores e a sua replantação para que não sejam assassinadas como foram na escola C+S João Fernandes Pratas em Samora Correia, agora é a B23. E, portanto, são estes e outros temas que nós temos trazido. Nós apresentámos um relatório exaustivo de análise ao orçamento e às grandes opções do plano. Eu não me recordo de alguém na oposição, nos últimos tempos, o ter feito. E fomos nós que o fizemos para que a CDU tenha lá as nossas sugestões e propostas para, ao longo destes 4 anos, poder albergar algumas. Algumas já albergou, ainda que não admita, porque quando nós propomos, nunca fomos nós a ter o mérito. São sempre eles que já tinham pensado nisso, sem o terem pensado. Vamos avançar. É óbvio que o papel do Hélio Justino é um papel mais complicado, porque está no poder e também é verdade aquilo que aqui foi dito. Portanto, a CDU, desde as últimas eleições, tem-se confrontado com uma oposição muito diferente daquilo que tinha acontecido anteriormente. Aliás, isso é patente não só aqui no checkmate, enfim, nos debates, mas também nas reuniões de Câmara. Mas eu quero deixar bem claro, não é? E nós somos todos conhecidos, conhecemos o perfil e a postura uns dos outros, não é? E as pessoas também conhecem na rua, não é?
E, portanto... Os ataques de baixo nível pessoais fica para quem os pratica. Isso sim é falta de respeito. Pedro, vamos ter a ter caráter. Isso é falta de caráter, Sr. Vereador. Isso é falta de caráter. Mas quem tem feito esses ataques? É falta de caráter. Vir para aqui atacar é o vereador Pedro Pereira que tem feito esses ataques na reuniões de Câmara. Pessoalmente as pessoas é aquilo que a CDU desesperadamente faz. Porque já não sabe como é que há de resolver esse problema. Vamos ouvir o Hélio. Até perderem as eleições vão ter que lidar com isso. Porque senão não vamos ter tempo de falar o tema proposto pelo Pedro. E são as pessoas que vão decidir, como decidiram até aqui. São os cidadãos que vão decidir, como decidiram até aqui. E hão de fazê-lo, obviamente, seja em favor da CDU, seja em desfavor, hão de fazê-lo em consciência. E o que a população decidir, e o que os cidadãos decidirem, nós, obviamente, que acatamos e respeitamos. Agora, dizer o seguinte relativamente às questões que foram colocadas. Naturalmente que temos, parece-me a mim, porque não estava nos mandatos anteriores, mas parece-me a mim que de facto temos uma oposição que ganhou algum ânimo com os resultados eleitorais e também em função daquilo que é o perfil e a postura das pessoas, com uma postura mais agressiva relativamente, admito isso, em relação às oposições anteriores. Mas... para nós, que estamos no poder, digamos assim, que estamos a fazer a gestão, é tranquilo. Quanto mais forte for a oposição, melhor será seguramente o nosso trabalho. E o que queremos é desenvolver trabalho em prol da população. Portanto, é perfeitamente natural que uma oposição forte ajuda a termos uma gestão mais forte relativamente a aceitar propostas de outros partidos. Não nos causa nenhum problema desde que elas sejam em prol da comunidade e desde que sejam viáveis. Muitas vezes fazem-se propostas porque não se está a gerir, não é? E, portanto, não se tem a noção de que se é fácil, se é difícil, se é possível, se não é possível. Mas tudo o que é aceitável, nós obviamente não excluímos. Nós trabalhamos em parceria com as juntas de freguesia e de uma forma igual, independentemente, e temos uma do PS e temos outra do PSD e temos duas da CDU e tratamos, e eles são testemunhas, tratamos em parceria com eles de forma igual e, portanto, acatamos as suas ideias, as suas posições, independentemente dos partidos que representam. Ou seja, na prática, isto que foi transmitido não corresponde à realidade. Portanto, estamos tranquilos a esse nível. Agora, há aqui uma questão que é clara. Ainda somos nós, os eleitos, que fazem a gestão da Câmara Municipal, que temos um programa eleitoral para cumprir, que são os nossos compromissos para com a população. Obviamente e naturalmente que, sendo aquelas as nossas opções, são aquelas a que damos prioridade. E, portanto, não vamos deixar de fazer algo que nos comprometemos com a população para concretizar algum outro objetivo, alguma outra proposta, se não considerarmos que ela é pertinente. Sim, mas a CDU perdeu a maioria, ou prioritária. Não é? E, portanto, se considerarmos, naturalmente, também o podemos fazer. Portanto, não é essa a questão, não é essa a postura, não é isso que temos... Eu peço desculpa. Não é essa a postura, não é essa a postura que temos tido e, portanto, isso não nos causa nenhum problema. Relativamente a termos um mandato com ou sem investimento, com ou sem concretização, vamos ver. Nós temos um conjunto de coisas planeadas. Nestes 6 meses apresentámos um conjunto de obras, desenvolvemos uma série de projetos. Iniciou-se a obra da Ribaçora em Benavente, já há muitos anos. Estamos a ultimar o projeto do Parque Rui Luís Gomes, a intervenção nas zonas históricas, o Museu Municipal. Portanto, se tudo correr dentro das nossas expectativas, os balneários do Grupo Desportivo de Samora Correia, alguns outros pequenos projetos para outras localidades do município. Portanto, se tudo correr dentro das nossas expectativas, este vai ser um grande mandato, vai ser um mandato de muito investimento e depois são as pessoas, como sempre foram, que vão decidir se a nossa gestão foi boa ou não, se fizemos os investimentos ou não fizemos. Portanto, é o tempo que vai ditar aquilo que vai acontecer no futuro. Nós estamos a trabalhar afincadamente para concretizar estes nossos objetivos. Não querendo entrar em polémicas nem em exaltações, dizer o seguinte, e em relação a esta oposição, não nos incomoda a crítica, não nos incomoda o transmitirem-nos, o dizerem-nos, o serem incisivos em determinadas matérias, isso não nos incomoda. Agora, incomoda-nos de facto
e há pouco, quando falava da falta de respeito, é por isso mesmo, incomoda-nos de facto a forma agressiva como muitas vezes é tratado, sobretudo o Sr. Presidente de Câmara, e é denegrida a sua imagem. Isso incomoda-nos. Coitadinho do Sr. Presidente de Câmara. Isso incomoda-nos de alguma maneira, e portanto isso claramente não apreciamos. Acho que estamos a falar de uma criança, não de um adulto e de um homem experiente na política. Vamos ter também que avançar, porque o programa também já vai longo, e pedir também, uma vez que o seu tema tem a ver com a gestão da CDU, uma gestão eleitoralista, eu pedia que falasse sobre este tema, que já tem vindo a falar de forma, portanto, com o máximo de respeito possível, para não resvalar também aqui o programa e ir por caminhos que depois também acabam por não interessar muito aos municípios, porque não há nada muito concreto. Portanto, relativamente a esta questão, Pedro. Relativamente a esta questão, dizer que houve um aumento da despesa com pessoal na ordem dos 700 mil euros. Houve também, nos últimos anos, 300 mil euros de adiamento de pagamentos por parte de alguns setores da população dos serviços prestados pela Câmara. Estamos a falar de 1 milhão de euros. Destes 300 mil euros, 40 mil são refeições escolares. Centenas são de taxas de resíduos sólidos urbanos. Outros tantos de rendas de casas sociais. E, portanto, estes dados destas dívidas eu já pedi em reunião de Câmara várias vezes, há vários meses, e o Sr. Presidente da Câmara continua a negar essa informação. E escuda-se no pedido de um parecer jurídico, sempre que ele não quer dar resposta ou não tem, diz sempre que vai pedir um parecer jurídico a uma qualquer entidade da Comissão de Proteção de Dados. Mas eu pedi dados, não são dados pessoais, da vida secreta das pessoas ou privada. Aquilo que eu pedi foram dados objetivos de quem é que deve este dinheiro à Câmara, porque o dinheiro é público, não é do Sr. Presidente, não sai do ordenado dele nem do bolso dele, ao contrário do que às vezes possa pensar, é dos impostos dos municípios que sai este dinheiro e, portanto, não dar informação aos vereadores é não estar a pôr a Câmara toda em pé de igualdade, porque a Câmara Municipal é o colégio de vereadores eleitos e não é apenas a CDU, ao contrário do que eles pensam, porque se habituaram ao longo dos anos a estarem sozinhos nesta gestão. E, portanto, 1 milhão de euros de votos praticamente diretos mostra bem como é que se ganham eleições sem obras dignas de registro. Foi aquilo que aconteceu com o Presidente Carlos Coutinho, porque, de facto, se não fosse estas benesses, o Presidente Carlos Coutinho e a gestão CDU tinha perdido a maioria absoluta na Câmara Municipal, como perdeu na Assembleia Municipal de Benavente. Disso eu já não tenho qualquer dúvida, porque se nós, a oposição, tivéssemos só o orçamento que a Câmara tem, 4 anos para governar, a gestão CDU nunca mais geria este município. Eu disso também já não tenho dúvidas. E a experiência que eles sempre invocaram, na minha opinião, e já com a experiência que vou tendo noutra Câmara agora, é uma experiência baseada muitas vezes numa gestão errada de muitos anos. Portanto, de uma gestão que tem um modelo e que não foge daquele modelo, que tem algumas coisas boas, não é muito despesista, consegue controlar a parte financeira, sem grandes empréstimos e grandes dívidas, tem uma gestão preocupada com as coletividades, porque também é dali que vem grande parte do eleitorado, mas depois, naquilo que falámos na criação de emprego, no apoio ao setor empresarial, leva 10-0 de qualquer Câmara do Partido Socialista neste país ou do PSD. E eu, portanto, tenho essa experiência de uma política proativa na captação de investimento e do apoio aos jovens empresários, que é algo que a CDU nem sabe muito bem o que é. Eles falam numa estratégia, mas não conseguem explicar como. Já se viu aqui, o vereador Hélio não consegue explicar que raio de estratégia é essa. O Presidente tem uma proximidade com os empresários, como se a proximidade resolvesse aquilo que é preciso. A proximidade é a gestão de palmadinhas nas costas sem resolver problema nenhum. Vamos avançar muito rapidamente. Pedi então um comentário
Primeiro ao Ricardo Oliveira e depois terminamos com o Hélio Justino. Eu, mais uma vez, os temas hoje rondam à volta do mesmo. Muito a mesma coisa, não é? Eu queria concretizar com algumas questões pertinentes e que as pessoas que nos estão a ouvir e a ver perceberão. Quando se refere que uma determinada organização é gerida de uma forma que não é adequada àquilo que é praticado na maioria dos casos, ou na maioria dos bons casos, porque depois também há os maus exemplos, não é? Nós, com isto, queremos dizer que, efetivamente, aquilo que é apresentado às pessoas como uma boa gestão é muitas vezes insuficiente face ao que podia ser feito. E quem sai deste município e visita outros territórios consegue perceber aquilo que estamos a dizer. Uma coisa muito concreta: os jardins. Muitos dos jardins do município estão abandonados. Alguns estão protocolados com as juntas de freguesia, outros não. Estão com um aspecto abandonado. E nós visitamos, ainda a semana passada, visitei alguns municípios no norte do país, nomeadamente o município de Viseu, de Nelas, da Guarda, e nós vemos as ruas floridas, com canteiros floridos, com jardins cheios de flor. Aqueles municípios tornam-se, quando nós lá chegamos, tornam-se aprazíveis aos nossos olhos. Quando entramos no município de Benavente, o que vemos é bermas descuidadas, ervas com fartura, lixo pelo chão, jardins com um ar abandonado. Quem chega pela via da Ponte das Lesírias vê uma rotunda cheia de ervas que há anos está para ser embelezada, mas nem a Câmara, ou melhor, a Câmara e a Junta de Freguesia de Benavente revelam aqui uma incapacidade de implementar um projeto interessante naquele local. E, portanto, isto são coisas concretas que as pessoas percebem porque conseguem ver que há, de facto, um orçamento de quase 20 milhões por ano que é executado, em que uma grande fatia é destinada a recursos humanos, que outra grande fatia é destinada a apoios diversos, mas que depois falta ainda uma outra fatia que devia ser direcionada para estas questões que eu referi como exemplo, mas que não é, porque efetivamente ainda na última Assembleia Municipal houve um autarca da CDU que disse isso mesmo, que portanto preferia uma gestão que tem uma nota de 20 euros no bolso e que só gasta 10, guardando os outros 10 para aquilo que efetivamente possa ser preciso no futuro. Eu prefiro uma gestão que efetivamente, se tem uma nota de 20 no bolso e tem coisas para fazer para as pessoas, para a comunidade, e que precise de gastar os 20, que os gaste. Porque muitas vezes contraem-se empréstimos para tantas obras, e a Câmara Municipal de Benavente tem alguns a correr. Um último que foi aprovado o ano passado dizia respeito ao alcatroamento de algumas ruas, que depois muito desse asfaltamento foi feito no período antes das eleições. E, portanto, nós temos esta gestão que prefere guardar o dinheiro em vez de o investir quando é preciso. Então há alguma justificação para nós estarmos constantemente a adiar uma série de iniciativas que são fundamentais ao município, que visam, e no campo do turismo, portanto, quando nós pretendemos atrair os turistas, quando chamamos as pessoas para virem a Benavente ao Festival do Arroz Carolino, que se realiza daqui por 2 semanas, esperamos milhares de visitantes. Então, e nós não somos capazes de ter um município atrativo no que diz respeito aos olhos,
com bonitos jardins, com fontes a funcionar, bem florido, como tem outros municípios, por exemplo, aqui perto ou no norte do país. Então nós não temos capacidade para isso. Vamos ouvir o Hélio Justino sobre este tema que foi abordado pelo Pedro Pereira e também pelo Ricardo Oliveira, para terminarmos também o checkmate deste sábado. Quem não conhecer o nosso município e ouvir aqui os colegas vereadores, acha que isto de facto é mesmo mau, mas não acho isso, de facto. Temos muito trabalho, temos muitas coisas que melhorar, temos que fazer melhor em algumas questões, muito bem, até daquelas que aqui foram tratadas, mas deve ser essa a missão. Eu acho que temos sim. Todos os dias, não é? Então, Sr. Vereador, agora, o senhor tem razão. Agora, naturalmente, os senhores pintam aqui um cenário o nosso município que não corresponde à verdade, não é? Que não corresponde à verdade. Eu acho curioso. Não podemos ir aos jardins. Eu acho curioso porque nós recebemos muita gente de fora que fala de forma inversa. Que nós aqui é que estamos bem, que nós aqui é que temos coisas a claro, e essa é sempre a nossa postura. Mas a resposta àquilo que foi transmitido, e o senhor vereador Pedro Pereira já tinha essa resposta, independentemente de voltar a colocar aqui as questões, já sabe as respostas, e penso que compreendeu essas respostas, mas eu vou repeti-las, porque se não compreendeu aquilo que o Presidente da Câmara transmitiu na última reunião, eu vou repetir. A Câmara Municipal chegou a ter cerca de 400 funcionários e depois, face à imposição por parte do Governo do país, numa altura em que de facto as condições económicas do nosso país não eram as mais favoráveis, face à limitação de contratação de pessoal, foi perdendo funcionários e perdeu cerca de 180 funcionários. Com este novo Governo PS foi levantada, digamos assim, essa limitação e foi-se admitindo um conjunto de funcionários para fazer face às grandes necessidades que existiam, mas ainda assim em número muito menor aos que a Câmara já tinha. Relativamente às dívidas que foram referenciadas de refeições escolares e relativas à recolha dos resíduos sólidos urbanos, tem a ver com pequenos valores individuais que não compensa avançar para tribunal. A Câmara gastaria muito mais dinheiro se avançasse para tribunal para cobrar aqueles pequenos valores individuais. Naturalmente que os pequenos valores individuais juntos têm uma soma considerável, mas isso é inevitável, quer da gestão CDU, quer da gestão do PS ou do PSD, porque isto seguramente que acontece em todos os municípios do país, disso não tenho a mais pequena dúvida. Dizer também que o município de Benavente, não tenho dúvidas, está na linha da frente. Precisamos de trabalhar muito, precisamos de fazer muito mais e muito melhor. Estamos preparados para isso, estamos a fazê-lo, mas está na linha da frente. Ao nível da atratividade, ainda há pouco aqui referi um item da criação de empresas que lidera no Distrito de Santarém e lidera em muitos outros. Portanto, temos que dar continuidade a este trabalho e vamos fazer tudo para que as pessoas continuem a acreditar em nós, ao contrário do que os senhores transmitem. Terminamos assim o checkmate deste sábado. Agradecer também a participação mais uma vez do nosso painel de comentadores e regressamos para a semana, para o próximo sábado. Bom dia.